E aí, o que você vê nessa imagem? Tem gente que vê um vaso, tipo uma decoração, um enfeite de mesa. Outros vão enxergar aqui o rosto de duas pessoas, lado a lado. E o curioso é que está todo mundo olhando para a mesma coisa, mas dependendo de como e de quem está olhando, a leitura muda completamente. E com a renda fixa é igualzinho, muita gente a enxerga como um investimento pouco sexy, que não rende muito, para não dar dor de cabeça. E pode ser, já outros a enxergam como oportunidade de proteger o patrimônio, de aproveitar ciclos de altas de juros e obter retornos parecidos com os da bolsa. E pode ser também. Então, se você sente que pode estar perdendo oportunidades ou que a renda fixa é algum bicho de 7 cabeças, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar quando e como usar sem precisar ser um expert. Então beleza, a renda fixa pode ser vista como o lugar ideal para a sua reserva de emergência. Imagine aqui o nosso amigo que você está vendo aqui na tela, o Ailton. Ele trabalha na tesouraria de uma multinacional, tem seu cargo administrativo ali no nível pleno e ganha seus R$5.000 no mês. Ele tem uma esposa do lar e um filho pequeno de 3 anos. Então, desses R$5.000 que ele recebe todos os meses, ele precisa de cada centavo desses R$5.000 para conseguir sobreviver. Não sobra nada. Ali, aluguel, supermercado, escolinha, carro, e assim como milhões de brasileiros, ele faz a mágica acontecer e consegue dar uma vida digna para sua família. Mas onde que entra a renda fixa nessa história? Então vocês vão concordar comigo que dá para dizer que Ailton vive no limite. Se ele perdesse o emprego, ou se por uma outra circunstância ele não conseguisse trabalhar, ele estaria numa situação complicadíssima. E nesse sentido, a literatura da internet diria que ele precisaria ter 6 vezes esse valor que ele gasta todos os meses guardados para se prevenir contra esse tipo de imprevisto. Mas como esses dogmas de internet acabam esbarrando num detalhe pequeno chamado realidade, eu entendo que se ele tivesse 3, 2 ou mesmo um mês desse valor guardado, já seria um grande avanço. Então vamos supor que entre um 13º, férias, Ailton consiga separar esses R$5.000 extras. E aí vem a pergunta, onde que ele guardaria esses R$5.000? Justamente na renda fixa. Mas não para por aí, até porque a renda fixa são várias. E você concorda comigo que não faria sentido algum alguém chegar pra gente aqui e dizer o seguinte, olha, eu vou ter uma emergência daqui a 6 meses. Não, porque emergência pressupõe imprevisibilidade. Então a renda fixa que a Ailton deve recorrer deve ter 2 pilares, que chamamos de liquidez e segurança. A liquidez vai ser basicamente a facilidade que você tem de acessar, de pegar o dinheiro de volta. Aqui cabe um exemplo de imóveis, por exemplo. Imóveis são tidos como ativos que não têm alta liquidez, porque quando você coloca o imóvel para vender hoje, até você conseguir efetuar a venda e ter acesso ao dinheiro, demanda um tempo razoável. Já o aspecto da segurança envolve aqui 2 vertentes. A primeira é a do banco, do local que você está investindo seu dinheiro, se ele é confiável ou não, e a segurança de que se você colocou lá R$5.000 e dali a 6 meses você precisa de acessar aquele dinheiro, você não pode chegar lá e se deparar com nem R$5 a menos daquilo que você investiu lá no início, concorda? Então Ailton, ao investir a sua reserva de emergência, deve priorizar investimentos de liquidez diária, que como o próprio nome diz, oferece a possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer dia. Além disso, deve priorizar também esses investimentos que trazem esse aspecto de segurança em relação ao montante, para não correr o risco de quando ele for resgatar esse dinheiro, ter menos do que ele investiu no início. E isso elimina aqueles prefixados, indexados ao IPCA, que embora sejam renda fixa, atendem a outros objetivos. Isso porque eles variam dia a dia, inclusive para menos, especialmente para menos. Então, no caso de Tesouro Direto, por exemplo, o título ideal seria o Tesouro Selic. Já pensando em investimento privado, o título ideal seria um CDB de liquidez diária. Sem esquecer da poupança. Sim, isso mesmo que você ouviu. Porque lembra que eu falei um pouco do conceito de emergência? Ela, por definição, não escolhe quando vai acontecer. E no caso da poupança, independentemente se é um feriado, se é um final de semana, se é fora do horário comercial, você tem acesso àquele dinheiro. O que não acontece no caso de um tesouro direto, de CDBs, em que você apenas pode resgatar esses valores investidos em dias úteis. E eu te pergunto, a sua emergência tem tempo para esperar até um próximo dia útil? Acredito que não. Pelo menos não é bom contar com isso.
Claro que você que está assistindo esse vídeo está tendo os primeiros contatos aí com o mundo dos investimentos, possivelmente você já se deparou com a demonização da poupança. E realmente, quando se trata de aumento de patrimônio, de investimento de fato, há opções tão ou mais seguras do que a poupança e que pagam muito mais. Mas em se tratando de reservas de emergência, o foco aqui não é rentabilidade. Você está pagando 120, 130, 150% do CDI, o foco não é esse, mas sim o de não perder dinheiro e ter um acesso facilitado independentemente do momento. Afinal, a emergência não escolhe quando irá chegar. E neste contexto, nesse quadrado, a poupança é bastante válida. E então, sempre considerando os aspectos de liquidez e segurança, a renda fixa é o lugar ideal para manter a reserva de emergência. E é lá que a Ailton vai proteger o dinheiro dele e a tranquilidade da família. Ali na mesma tesouraria que o Ailton trabalha, o seu colega Mariano é tido como o cara dos investimentos. As pessoas sempre vão até ele aqui e ali para tirar aquelas dúvidas sobre o que é melhor para se fazer com o dinheiro delas. E você se lembra daquele vaso que vimos no início do vídeo? Ou aquela forma de 2 rostos? Pois bem, Mariano é o tipo de pessoa que vê algo que a maioria não consegue enxergar, mesmo olhando para o mesmo objeto. E é assim que ele trata a renda fixa. Ele sabe da máxima, que parece até contraditória, a de que a renda é fixa, mas varia. E com isso ele consegue tirar proveito e obter bons retornos operando a renda fixa com a chamada marcação a mercado. E sempre reforçando aqui que esse é um conhecimento que você também merece saber, ao menos que existe essa possibilidade e que ela não deve ficar restrita a poucas pessoas. Mariano entende o que está por trás desses conceitos apresentados em vários vídeos. E entende também que apesar de saber que se tratam de apostas, elas são factíveis. Vamos ver aqui um exemplo prático. Quando a gente abre o site do Tesouro Direto, a gente consegue ver aqui os títulos, né? Mas eu chamo a atenção aqui para esse Tesouro IPCA com vencimento em 2029. Aqui no caso vocês estão vendo que ele está pagando o IPCA mais 7% e alguma coisa. Então, o que acontece aqui? Se Mariano comprar esse título e segurar até lá no vencimento em 2029, ele vai receber a inflação desse período, mais esse 7% é alguma coisa, ou seja, 7% aqui acima da inflação. Performance excelente e que, diga-se de passagem, não se encontram muitos casos similares a esses por outros países por aí. Isso é coisa típica de Brasil. Mas não para por aí. Se a gente vier aqui no histórico, vocês vão perceber que as taxas de resgate para esse título elas variam todos os dias, devido aí às mudanças de precificação do mercado. Mas o importante é que as taxas variam, de fato, todos os dias e, por consequência, o valor do nosso título, do nosso investimento, também acaba variando todos os dias. É aquela história da renda fixa variar. Se eu levar lá até o fim o investimento, em 2029, eu recebo aquele valor combinado certinho. Mas durante todo esse meio tempo aqui, meu investimento está variando todos os dias, para cima e para baixo. E onde que está o pulo do gato aqui? Você está vendo aí na tela essa fórmula, que obviamente não precisa decorar, mas o que é importante aqui para a gente é que essa variação diária que altera o valor do nosso investimento, ela é representada por essa forma. E aqui o que tem que ficar claro na nossa mente é o seguinte, eu tenho aqui desse lado o valor do meu título, que ele vai ser inversamente proporcional aqui à taxa de juros elevada à potência. É algo do tipo, se a minha taxa de juros cair pela metade, o valor do meu título vai se multiplicar por 4, por 8 vezes. Enfim, voltando aqui. Então, se Mariano comprar um título a uma taxa de 7% e dali a um tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele voltar e ver no site do Tesouro Direto que a taxa de resgate está abaixo desse 7%, isso significaria que esse denominador aqui vai ser menor e essa relação inversa vai fazer com que, se aqui diminuiu, aqui do outro lado, o valor do meu título irá aumentar. E aí que tá, como a relação é inversa e principalmente exponencial, às vezes pequenas alterações na taxa de juros já faz com que do outro lado o título tenha uma valorização bastante significativa. E aí quem estiver atento pode aproveitar, por exemplo, e vender o título naquele momento de valorização e realizar um lucro bastante significativo, às vezes aí da ordem de 30%, ou em outros casos até mesmo quadruplicar o investimento, como no caso daquelas thumbnails que a gente viu daqueles vídeos. E percebem que eu falei que isso de certa forma envolve um tipo de aposta? Sim, porque quem quer fazer esse tipo de operação, ao adquirir um título IPCA mais uma taxa de 7%, essa pessoa está apostando que essa taxa de 7% ela irá reduzir ao longo do tempo até o seu vencimento. E em algum momento em que ela de fato reduzir, ele poderá tirar proveito da valorização do seu título devido àquela relação inversamente proporcional
que a gente viu na fórmula. Até porque o inverso também é válido. Se a taxa, em vez de reduzir, ela aumentar, ficar acima dos 7%, o meu título vai se desvalorizar. E nesse caso, você perderia dinheiro caso optasse pelo resgate naquele momento. E essa é uma situação que mostra o porquê os títulos do Tesouro IPCA+, não devem ser usados como reserva de emergência, justamente pelo risco de, quando a emergência ocorrer, coincidentemente casar com uma dessas circunstâncias em que a taxa aumentou e o seu título desvalorizou. Isso significaria que você estaria resgatando naquele momento um valor menor daquele que você investiu lá atrás. Não dá nem para pensar numa situação dessa, né? Mas quem conhece aí a lei de Murphy sabe que isso é bastante provável. Então toda essa operação é possível pela chamada marcação a mercado, em que, a depender da variação das taxas diárias, você consegue fazer a venda antecipada do seu título e obter ganhos expressivos. Ou seja, você estaria ganhando, por incrível que pareça, com a variação da renda fixa. Mas e os títulos pré-fixados? A mesma lógica se aplica aos títulos pré-fixados, como esses aqui do site do Tesouro Direto que vocês estão vendo aí na tela. Usando aqui os títulos IPCA+, a título de comparação, o IPCA+, ele é híbrido. Ele tem essa parte aqui do IPCA, que ainda está para se realizar, né? A inflação ela se calcula mensalmente, mas ela é acumulada por ano, e tem essa parte pré-fixada aqui, que são esses 7% e alguma coisa. Agora que os pré-fixados, todo esse montante aqui, toda essa taxa, é 100% pré-fixada. Não tem uma outra beirada ou outro índice aqui, ou coisa do tipo. E da mesma forma, eles também são sujeitos àquelas variações diárias na taxa. Então, caso você compre aqui algum desses, por exemplo, e queira operar com a marcação a mercado, você deve apostar que as taxas vão reduzir nessa janela de tempo e você vai conseguir se desfazer desse título antecipadamente com lucro. Agora, bom lembrar que sempre existe a possibilidade de se levar esses títulos até lá no vencimento. Se você observar esse prefixado aqui com data para 2032, ele está pagando 13,31% ao ano. Se você tiver disponibilidade para investir alguma quantia nesse título hoje e deixar esse dinheiro paradinho durante todo esse tempo lá, fazendo uma conta aqui aproximada, esse valor que você investir vai mais do que dobrar quando você for resgatar daqui a pouco mais de 6 anos, lá em 2032. Consegue imaginar algum outro tipo de negócio com risco praticamente zero em que seu dinheiro dobra em 6 anos? Pois é, Brasil. Agora, tem um detalhe aqui do prefixado que é desfavorável em relação ao IPCA+. E por que isso? Porque no IPCA+, a sua rentabilidade vai ser sempre acima da inflação. É a inflação mais uma taxa. Isso não ocorre no caso dos prefixados. Eles sofrem com a inflação. Então dê uma olhada nessa imagem. Perceba aqui que na nossa história até recente, a gente teve momentos em que a inflação passou da casa dos 10%. E se eu pegasse aqui, por exemplo, em 2015, que a inflação foi de 10,67%, e tivesse um prefixado desse que a gente está analisando, de 3,31%, naquele ano meu rendimento real teria sido de apenas um pouco mais de 2%. Então existe essa limitação nos títulos prefixados, que é de não considerar os efeitos da inflação. Então devemos ficar atentos a isso. Então você viu que uma outra aplicação da renda fixa está no fato justamente dela ser fixa, mas variar. Você sabia disso? Você já fez esse tipo de operação na renda fixa? Já chegou a investir um valor em renda fixa e quando foi resgatar percebeu que perdeu dinheiro e ficou sem entender o porquê? Deixa a sua colaboração aqui nos comentários. E por fim, a renda fixa também é um investimento ideal para a sua reserva de oportunidade. E aqui é importante pontuar que a reserva de oportunidade é diferente da reserva de emergência que tratamos no início do vídeo. A reserva de emergência é para cobrir imprevistos da nossa vida. Já a reserva de oportunidade é para aproveitar imprevistos do mercado. Vamos entender melhor. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela é do Ibovespa, que é o índice que reflete o desempenho da nossa bolsa de valores. Então, pegando aqui esse recorte a partir de 2006, veja que a bolsa foi subindo aos poucos, quase aqui 80%, até que ali em 2008 houve uma queda brusca, que se deu devido à crise imobiliária nos Estados Unidos, o subprime, que teve seus reflexos por aqui também. Houve outras quedas aqui nesse meio tempo, como vocês podem aí reparar, mas percebam que aqui, a partir de 2016, a bolsa veio subindo, mais de 130% de alta, até que, pimba, mais uma crise ali em 2020 e houve mais uma queda brusca na bolsa de valores. Na prática, isso significava que o preço das ações das empresas brasileiras listadas na bolsa caíram significativamente. Mas vocês conseguem perceber aqui que logo após essas crises, não muito tempo depois, o índice sempre voltava a subir? E o que isso significa? Que quem tinha dinheiro
e coragem, por que não, nesses momentos de crise, conseguiu comprar várias ações de empresas a preços excelentes e logo em seguida surfar a alta desses ativos. Quer ver? Vamos aqui utilizar o exemplo do casal Carlos e Laura. Carlos tinha 10 mil reais investidos em ações da Petrobras ali no final de 2019. Já Laura tinha 10 mil reais investidos em renda fixa. Entrou o ano de 2020, crise sanitária mundial, e como vocês podem ver aqui no gráfico, as ações da Petrobras de Carlos se desvalorizaram 60% de uma hora para outra. A ação saiu de pouco mais de 30 reais para próximo dos 12 reais. Na prática, os seus 10 mil reais viraram 4 mil reais. E os 10 mil reais de Laura que estavam na renda fixa? Bem, eles continuaram intactos e ainda rendendo. E se ela tivesse a leitura de oportunidade naquele momento, ela poderia usar os seus 10 mil reais da renda fixa para comprar ações da Petrobras, e vejam que aqui, pouco menos de um ano depois, esses 10 mil reais teriam rendido quase 160%, ou seja, os 10 mil reais teriam se tornado 26 mil reais. Claro que é muito mais fácil falar depois que a crise passou, porque quando estamos em meio a ela, tudo é muito incerto e fica difícil tomar esse tipo de decisão. Mas para quem opera no mercado e consegue ter essa leitura de oportunidade, a decisão fica mais fácil. E aí é um mar de possibilidades. E então é bastante comum a gente fazer essas análises retroativas, mas mesmo que a gente se depare com novas oportunidades, se a gente não tiver dinheiro para embarcar nelas, de nada adianta. Muito se falava da Magazine Luiza, que como vocês podem ver aqui no gráfico, quem tivesse investido lá em 2018 poderia ter tido essa valorização aqui gigantesca, como vocês estão vendo aí no gráfico. Claro que quem mantivesse também poderia experimentar toda essa perda aqui que ocorreu depois. Mas percebem que a oportunidade se mostrou para quem estava preparado para ela? E a mesma lógica se aplica ao famigerado Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar, quem investiu em Bitcoin lá em 2017 hoje está milionário. Mas e aí, na época, ou mesmo hoje, se a oportunidade se apresentar novamente, você estaria preparado? Você teria ou tem uma reserva para aproveitar as oportunidades? Um dinheirinho ali na renda fixa, que não oscile e que não perca valor, atenderia perfeitamente a essas situações. Da mesma forma, imagine que o Ed, que se desfez há pouco tempo de um bem de valor maior, uma casa, ou você pode imaginar também que ele tenha pegado uma rescisão longa de trabalho e tem um dinheiro significativo em mãos. Ele opta aqui por deixar esse dinheiro ali parado, numa renda fixa, e segue vivendo a sua vida. De repente, Ed fica sabendo que a mãe de um colega de trabalho precisa vender a sua casa, e que por uma série de complicações precisa que a venda ocorra rápido e não envolvendo financiamento e afins. E aqui um parêntese, se tem uma situação ideal para fazer um bom negócio, é aquela em que você precisa comprar algo e você sabe que a outra parte tem interesse e até uma certa urgência em vender. Concordam? Pois bem, nesse caso, Ed não somente tem o dinheiro para fazer a compra, como ele tem também poder de barganha. Então, possivelmente, ele consiga até um desconto. Posto isso, ele vai lá e adquire esse imóvel. E toda essa operação somente se tornou possível porque ele tinha ali uma reserva para aproveitar essa oportunidade. Você já viu ou foi parte de um caso desses? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Então percebem como a renda fixa pode ser uma grande aliada nessa situação? Você tem um dinheiro ali aplicado que não está perdendo valor e nem está oscilando, e você pode utilizá-lo para aproveitar oportunidades, seja na bolsa de valores, seja no dia a dia. E claro que aqui, até amarrando os conceitos que vimos anteriormente, uma reserva desse tipo não pode estar investida naqueles títulos que, embora sejam de renda fixa, oscilam, como Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA+. Ela deveria estar ou no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. Afinal, assim como as emergências, as oportunidades também não avisam quando irão aparecer. No final das contas, não é somente sobre investir bem, é também estar preparado quando os outros não estão. Então daqui para frente, quando você olhar para a renda fixa, lembre-se daquele vaso que vimos no início do vídeo. Uma mesma imagem tem várias interpretações, e com os investimentos não é diferente. Com isso, você vai conseguir tirar o melhor proveito da renda fixa, que, como você pode ver, tem várias aplicações. Tudo depende de como você olha e do quanto você entende. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Estamos só começando, mas aqui tem vídeo toda semana para te ajudar, para me ajudar a investir cada vez melhor. Até uma próxima.